Olá a todos, aqui é Sara Vivacqua do Diário do Centro do Mundo e hoje nós vamos falar sobre o desaparecimento do jornalista britânico e correspondente no Brasil do jornal The Guardian, Dom Phillips, e do desaparecimento de Bruno Pereira, um agente da FUNAI que tinha como tarefa proteger as tribos isoladas do Brasil e um dos maiores expertos indigenistas do nosso país. Nós sabemos que ambos desapareceram depois de ir uma viagem de campo na região do Vale do Javari. A expectativa é que eles chegassem às 2 horas em Atalaia do Norte, mas eles não apareceram. Eu estou aqui hoje com Lili Moiari, a jornalista e amiga próxima e antiga de Dom Phillips. Ela está falando comigo diretamente de Los Angeles, nos Estados Unidos. Lili, eu falei seu nome corretamente? Eu sei, é realmente difícil para as pessoas falarem, mas boa tentativa. Lili, obrigado muito por ter vindo aqui falar com a gente num momento tão difícil para você. Muito obrigada. Obrigado por ter me pedido para vir até aqui. Eu estou bastante feliz de poder mandar essa mensagem para o mundo sobre o que está acontecendo com o Dom e com o Bruno. Eu quero chamar a atenção para esse caso o máximo que for possível. Como você conheceu o Dom Phillips? Quem é ele como pessoa e como é ele como jornalista? Eu conheci o Dom em 1994, numa conferência de música em Miami. Eu estava começando minha carreira como jornalista e tinha apenas 2 anos. E o Dom, ele foi uma pessoa que ele era na época o editor do Mix Mag e uma das pessoas mais das revistas mais respeitadas. E eu era uma assídua leitora dessa revista, era uma bíblia para mim. E encontrar ele era algo bastante empolgante para mim. Eu li essa revista religiosamente. E ele foi muito aberto e me encorajava bastante. Ele me ajudou muito. Eu podia perguntar para eles perguntas que eu não tinha como perguntar aos meus próprios editores. E ele sempre foi muito aberto e me dava conselhos, sempre de uma maneira respeitosa. E ele realmente ouvia o que eu tinha a dizer e me dava sugestões de maneira simples e efetiva. E a gente, ao correr dos anos, continuamos amigos. Ele deixou o Mix Mag, mudou para o Brasil e eu visitei ele no Brasil enquanto ele morava em São Paulo. E a gente, por várias vezes, falava muito. E até antes mesmo que ele começou a se especializar, a carreira dele começou a mudar um pouco. Mas era simplesmente impressionante como ele era capaz de falar as coisas. E ele era correspondente para vários jornais e revistas no mundo inteiro. E é isso, uma pessoa... Quando eu estava no Brasil, eu percebi que ele falava português perfeitamente, ele falava inglês perfeitamente, espanhol. E eu pensei, você é um jornalista que realmente tem um grande valor. Imagino que as pessoas devem estar loucas atrás de você. É difícil encontrar alguém que navega nesses 2 mundos com tanta facilidade. E uma das coisas que eu tenho a dizer, Dom, é que ele é uma pessoa imensamente profissional. Até quando ele estava no Mix Mag, que você sabe, é um ambiente mais de festa, é um ambiente bastante hedonístico, mas todo o trabalho que ele fez era completamente 100% profissional. Quando eu estava no Brasil com ele, ele recebeu a chamada de um jogador de futebol que ele tinha que entrevistar. E é aquelas coisas, né? O jogador não falava português, era um cara elusivo. Mas ele conseguiu achar o cara e fazer a entrevista, que era muito difícil.
E tudo que ele fazia era em detalhe, era profissional. Eu continuo insistindo nisso porque é isso quem ele era. E se ele foi à Amazônia para pesquisar algo, ele não vai simplesmente fazer isso de forma arbitrária e sem muita diligência, informação e pesquisa. Ele está com o Bruno, que é um experto na área, a melhor pessoa para acompanhar ele naquele lugar. E eu acho, as pessoas devem saber, ele estava trabalhando um livro sobre a Amazônia, então ele estava realmente aprofundado no lugar e na matéria para fazer a pesquisa que era necessária de uma forma abrangente sobre esse tema. Você postou no Twitter o seguinte: Dom Phillips é um amigo antigo e muito próximo meu. Ele foi editor do Mixmag. Eu estou extremamente preocupada com onde ele está e sua segurança. As autoridades brasileiras devem fazer um esforço agora para achá-lo. Eu pergunto, o que você acha que aconteceu com ele? Você acha o que fez dele talvez um alvo especial ali na Amazônia? Ele falou assim, olha, na Amazônia é muito fácil você perder alguém. Dom, ele está escrevendo já por muitos anos artigos sobre a Amazônia internacionalmente em diferentes jornais. Ele é lido de forma muito compreensiva, ele é muito respeitado, ele tem um alcance grande e as pessoas seguem o Dom para ter informação. E eu posso imaginar que as autoridades brasileiras não gostam nem um pouco disso. É uma forma muito fácil de fazer alguém desaparecer. Ele era conhecido pelo amor pela Amazônia, pelas comunidades indígenas. Ele viajou muito para poder falar sobre o que estava acontecendo ali naquela região, especialmente sobre o governo do Jair Bolsonaro, e denunciar o desmantelamento de toda a infraestrutura protegendo os povos indígenas. O Ministério da Defesa brasileiro soltou uma nota bastante bizarra. O Comando Militar da Amazônia, por meio do Comando de Fronteira Solimões, 8º Batalhão de Infantaria de Selva, com sede em Tabatinga, Amazônia, próximo ao local onde os desaparecidos foram vistos pela primeira vez, desencadeou uma operação de busca na região do município de Atalaia do Norte, empregando uma equipe de militares combatentes de selva, utilizando a embarcação Lancha Guardia. A seção de comunicação do CMA atualizará as informações conforme a evolução dos fatos. Bem, nós sabemos que depois da inação, demorou 48 horas e uma pressão enorme da mídia, da família, de organizações, por exemplo, Human Rights Watch, Amazon, The Guardian, para que o Ministério da Defesa no Brasil mandasse um barquinho humilde com 10 soldados para poder fazer buscas numa das áreas mais remotas do mundo. O nome dessas pessoas, incrivelmente, não são sequer mencionados nem as circunstâncias do desaparecimento, o horário. Então, por que você acha que as autoridades brasileiras estão demorando de uma forma tão ostensiva? Pelas mesmas razões que, bem, na verdade, eles estão ativamente tentando se livrar de ambos. É uma forma muito fácil de fazer isso, né? As pessoas podem simplesmente se perder ali e nunca mais serem encontradas. Bem, uma vez mais, uma maneira muito conveniente de ficar livre deles. Na verdade, é apavorante para mim. Para falar isso. Na minha cabeça eu penso, meu Deus, isso está acontecendo mesmo com uma pessoa que eu conheço. A gente ouve sobre os jornalistas em partes difíceis do mundo, mas eu penso, nossa, é o Dom. Está acontecendo com ele. E o que eu sei
de Bolsonaro é que ele faz o que ele quer. O que ele quiser fazer, ele irá fazer. E se isso significa fazer esse tipo de pessoa desaparecer, eu acho que as autoridades brasileiras sabem que eles não devem achar, que é melhor eles não acharem. É um entendimento que deve existir nas autoridades brasileiras. Bem, falando sobre esse mesmo assunto, nós sabemos que os próprios povos indígenas fizeram as buscas, né? Existe uma omissão das autoridades públicas e essa nota mais bizarra do Ministério da Defesa que eles tiraram, falando que eles eram capazes, existiam os recursos, mas que eles não iam procurá-lo porque eles estavam à espera de ordens superiores. Em outras palavras, Bolsonaro. E você sabe que Bolsonaro culpou Bruno e Dom pelo próprio desaparecimento. Portanto, Bolsonaro considera, inclusive, ele ser executado. Te pergunto, você acha que Bolsonaro tem sangue nas mãos? Pelo menos pela maneira como as buscas estão sendo conduzidas? Ele tem uma responsabilidade, no caso do Dom? Bem, essa é a minha opinião, mas eu acho que sim, Bolsonaro tem responsabilidade. Não é o Dom ir fazer uma aventura. Isso não era uma aventura, isso era uma pesquisa. Para o livro dele, como eu falei, ele é extremamente cuidadoso e ele não escreveria um livro sem realmente fazer uma pesquisa e saber o que ele está fazendo, sem falar com as pessoas, sem ter contatos. Não é uma aventura, é um trabalho. Uma viagem de trabalho, e parece uma forma muito conveniente de fazê-lo desaparecer. Quando eu li isso, que você acabou de ler, eu me senti ofendida pelo fato de chamar aquilo de uma aventura e que não é recomendável. A maioria das pessoas não fazem isso, não é nem possível chegar até lá. Fazer uma viagem dessas no coração da Amazônia. Não, esse não é Dom. Isso é um desrespeito com as vítimas, com a família, com os amigos, e especialmente com Bruno, é um dos mais respeitados indigenistas e expert da região. Ontem houve um protesto na Embaixada do Brasil. Shea Phillips, a irmã do Dom, e o marido dela foram falar com o embaixador do Brasil. E eu te pergunto, o que você acha que... Eu tenho que dizer que eu mandei um e-mail para a Embaixada do Brasil perguntando perguntas completamente plausíveis. Eu perguntei quais as autoridades britânicas que tinham contatado a embaixada e o que a embaixada tinha feito até agora. Qual foi a resposta deles? Eles simplesmente falaram para mim que eles não poderiam me responder porque a lei de informação britânica não se aplica à brasileira. Mas nós sabemos que o Brasil tem uma lei de informação própria e eles poderiam responder através dessa lei de informação. Bem, o que você acha que o embaixador do Brasil deveria fazer a esse respeito? Qual é a obrigação dele? Eu acho que ele deveria ser o mais transparente possível. Sabe, Dom é um cidadão britânico e ele é muito conhecido e respeitado internacionalmente. A responsabilidade do mundo inteiro não é baseada no país e não deve ser baseado na lei britânica de informação brasileira. Não. Isso é um jornalista internacional e a informação tem que ser revelada por qualquer pessoa que a tenha. Imagine o que as pessoas dele estão falando. Eu já sei como eu me sinto, não consigo imaginar como ele está vindo. E eles precisam ser mais ativos com essa informação, qual que é o plano deles, o que eles vão fazer. Nós precisamos ver ação. Eu fiquei muito feliz de ver aquele protesto. Bem, que bom, nem todo mundo ali conhece o Dom, mas eles estão lá protestando e se certificando de que é falado sobre isso. E eu tenho visto que cada dia é falado mais e mais sobre esse assunto. Inicialmente, quando eu ouvi sobre a
assunto, eu pensei, ai meu Deus, vai ser mais um desses casos que será esquecido. Mas não, bem, mas talvez seja possível encontrá-los se as pessoas estiverem fazendo barulho suficiente. Nós sabemos que existem pessoas que estão querendo falar, que testemunharam alguma coisa, que talvez aparentemente tenham ouvido ou visto alguma coisa, mas eles estão com medo de falar. O que você acha que deveria ser feito para que a gente possa ouvir o que essas pessoas têm a dizer? Eles precisam se sentir protegidos. Mas eu não sei se isso é possível, infelizmente. Eu não sei se isso é possível no Brasil, porque essas pessoas são completamente sem limites. Então, nós sabemos que as pessoas que estão atrás do que aconteceu com Dom, elas são sem limites. E essas vítimas, essas testemunhas não são importantes. E eu entendo o medo deles. Eles sabem que é um risco muito grande para eles correrem para poder dar alguma informação a mais. Lily, você diria que existe uma responsabilidade compartilhada entre as autoridades brasileiras e Bolsonaro? Absolutamente tem. Eu não posso fazer nada, eu não posso fazer nada daquilo. Eles são as pessoas que podem fazer alguma coisa, ninguém. Eu não posso encontrá-lo, se eu pudesse eu iria. É a responsabilidade deles. Lily, eu queria perguntar se você quer fazer um apelo ao público brasileiro, e nós temos uma grande audiência aqui, e eu gostaria de saber se você quer dizer alguma coisa sobre o Dom, sobre o que as pessoas devem fazer. Por favor, sinta à vontade, suas palavras finais. Por favor, não deixe que a gente pare de falar sobre isso. É muito importante. Continue falando sobre isso. Não esqueça disso até a gente ter alguma resposta. Mesmo se for a pior resposta possível, nós precisamos de resposta. Vamos continuar falando disso até encontrá-los. Muito obrigada. Obrigado, Lily. Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado por ter me contatado.